E aí galera, boa noite aí, tudo bom? Galera, vamos lá dar início à resolução das questões. É o seguinte, eu vou devagar nessa resolução, vou explicar o que eu achar conveniente item por item, tá? Se você ver a aula que eu deixei antes dessa, que é a 1, essa vai ser a 1.1, você vai ver que você vai conseguir resolver todas fácil, fácil. Aquele resumo que eu dei foi no quadro. Acho que pega meia folha do teu caderno, é o suficiente para tu, desculpa, para você resolver qualquer questão relacionada a hardware. Então vamos lá, né? Sem mais delongas. Aqui é o seguinte, aqui ele fala de periféricos essa questão, tá? É o seguinte, o computador é uma máquina capaz de realizar rapidamente o processamento de grandes quantidades de dados. Esse processamento consiste em operações lógicas e aritméticas sobre dados. Além dessa função, existe a função de entrada de dados e saída de dados, cujos principais dispositivos são, respectivamente, ele quer entrada de dados e saída, né? Entrada e saída. Entrada e saída. Nós vamos aqui, monitor, ele é saída, né? Mas se ele for touchscreen, ele é entrada e saída. Impressora, ele não especificou aqui, né? Impressora tem só saída, mas tem a scanner que é entrada e saída. Vamos pular. Deixa uma observação aqui na A. Mouse. Você clica, entra. Isso foi explicado no vídeo passado, né? Simples, você clica, entrou no computador. Teclado, clicou, entrou, né? Mouse, clicou, entrou. Caixa de som, eu falei também. Caixa de som é saída. Você dá play, sai o som. Teclado, monitor, ok. Teclado não. Teclado, microfone. Quando você fala, entra o som. Agora, se for headset, entrada e saída. Headset. Você fala com o cliente retorna. E assim sucessivamente. Então aqui é a mais viável, apesar de não ter especificado. Monitor e impressora letra A. Próxima questão é FCC, TRT São Paulo. A velocidade medida em ciclos por segundo que regula o funcionamento da UCP, Unidade Central de Processamento, a gente falou disso. Quando eu me lembro que a gente estava falando de registradores. É determinada por clock, eu falei, botei processador, botei o cérebro do computador, embaixo eu puxei uma seta e falei, galera, falou em clock, lembrou velocidade, lembrou frequência e lembrou hertz. Ela é medida, a frequência dele em hertz, tá? Bits por segundo não tem lógica. Milibits, mili por segundo, nada a ver. Sem mais delongas nessa questão, né? Agora sim, ó. Quais elementos são integrantes da unidade central de processamento? O CP também pode ser chamada, tá? De CPU, tá? Que a gente confunde muito CPU com gabinete, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Isso aí foi explicado. Eu falei quando estava falando de registradores. Eu expliquei. Eu falei sobre os três elementos, né, que eu falei o C, que ela coordena a entrada e saída de dados, lembra? Eu falei da ULA, Unidade Lógica Aritmética, ela realiza o processamento aritmético, é isso? Eu falei dos registradores, são pequenas memórias, as mais rápidas do computador, lembra? O show, alternativa, tá aqui ó, o C, ULA e registradores, B. Aqui HD não tem nada a ver. HD não está no processador, né? Só esses três elementos, tá, pessoal? Ó, unidade sim, ULA sim, memória RAM. Não, nada a ver. Processador, não. HD e CD, nada a ver. Memória RAM não. Registradores sim, ULA sim. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Ó, uma vantagem, eu falei disso aqui, ó, RW. Eu falei não do CD, mas eu falei, ó, de CD-ROM. Olha a diferença. Uma vantagem de um CD RW sobre o CD-ROM. Tu vai lembrar, quando eu tava falando da memória RAM, é aqui, ó. Tu lembra que eu falei da memória RAM? Eu falei o seguinte, ela é volátil.
Lembra, ela é vazia e ela é regravável, RW. Então, e o CD-ROM, né? ROM eu falei que era só leitura, lembra? Eu falei do ROM. Aí vai a evolução, né? Mas ele tá falando ROM. Vamos lá. Oferece suporte drivers. Nada a ver. Possui maior capacidade de processamento. Uma vantagem desse sobre esse, né? Possui maior capacidade de processamento. Não, nada a ver. Todo sem nexo. Permite sucessivas gravações, inclusive na mesma área. Aí, pronto. O que eu falei, acabei de falar, ó, ela é regravável, né? Vamos para C, para D, pode ser gravada diversas vezes, desde que as áreas sejam diferentes. Não, pode ser a mesma área. Até aqui tá correto. O que tá errado é isso aqui, tá? Ah, apresenta melhor desempenho com o sistema operacional. Pessoal, tem aquela podre, né? Aquela item podre, né? E essa C. Apresenta melhor desempenho com o sistema operacional. Melhor desempenho. Vê se teu computador tá travando, coloca mais memória. E assim vai. Mas tem nada a ver CD ROM com CD regravável, né? Melhor desempenho, não tem muito o que explicar. Agora leva pra prova. Permite sucessivas gravações, inclusive na mesma área, tá? Vamos lá. Desnecessário para o funcionamento básico de um computador. O que é desnecessário para funcionar um computador? O que é necessário? Vamos logo assim. Precisa de um processador, computador? Lógico, é o cérebro, né? Precisa de memória? Lógico, vai gravar as coisas aonde? Precisa do SO, o sistema operacional? Lógico. O sistema operacional é a tua interface gráfica. É a comunicação que tu vai ter com a máquina. Placa de rede? Precisa de placa de rede? Óbvio que não, né? Não precisa de placa de rede. Placa de rede é necessário para funcionar o computador? Não. Precisa de placa-mãe? Sim. Placa-mãe é o nosso coração. Então, alternativa desnecessária, placa de rede. Vamos aqui para a sexta questão. A memória é responsável por armazenar programas. Isso aqui é questão de prova, tá? A memória é responsável por armazenar programas e dados temporariamente enquanto o computador está trabalhando. Sendo que ao desligar o computador, todas as informações armazenadas na mesma serão apagadas. Olha aí. Eu falei na memória RAM. Foi no vídeo lá? O que é memória RAM? Você perde, né? Então, não tem o que questionar. Mas eu vou explicar a ROM. Vamos lá, ROM, ela é não volátil, né? Ela vem gravada de fábrica. Ela se perde. Não perde, perdão. Não se perde. Cache. São memórias rápidas no nosso computador. Estão nos registradores, né? Perdão. Também não é. Não tem nada a ver. E o Winchester. Eu achei engraçado isso aqui. Winchester, perdão. Isso aqui, a IBM, ela deu o nome para o seu primeiro HD, certo? HD, que o certo é disco rígido, né? O que é o Winchester? É um calibre de um rifle, tá? É só por questão de curiosidade, quis colocar aqui para você não ficar com dúvida, mas foi o primeiro HD da IBM, tá? Colocou esse nome referente a um calibre de um rifle, beleza? Só questão de curiosidade. E secundária, memória secundária. Nós temos, eu expliquei isso também, questão de óbvio, você vai eliminando apagadas, quem perde, a RAM, isso é muito óbvio. Secundária, nós temos três tipos, né? A magnética, a óptica e a elétrica, eu expliquei isso, não tem lógica, né? Elas não se perdem, memória secundária não se perde, quer dizer que tu colocar um pendrive, olha só aí a linha de raciocínio, memória secundária, o pendrive, se tu colocar, desligar, tudo vai perder? Lógico que não. Entendeu? Vamos lá. É um tipo de memória volátil. Opa, desculpa aí. Vamos aqui. Só para vocês verem como o que a gente viu lá é fácil para resolver qualquer questão.
Qual foi a questão que eu parei? Sétima, né? Então aqui ficou a RAM, né? Decora aquele conceito aqui e tal. A memória RAM é responsável por armazenar programas e dados temporariamente enquanto o computador está trabalhando, sendo que ao desligar o computador, todas as informações armazenadas na mesma são apagadas, tá? Leve isso para a tua prova. É um tipo de memória volátil, olha só, que dá suporte ao processador na execução das tarefas. O que é volátil aqui? Acabei de explicar. Né? Olha como se repete. A EPROM, eu falei da evolução da ROM, não sei se vocês lembram. Eu falei da ROM, aí depois da PROM, aí depois da EPROM, aí depois da EEPROM e depois da Flash ROM. Lembrando aqui, ó, os intensidades elétricas aqui, tá? A EPROM evoluiu para a Flash ROM, né, que é utilizada até hoje. Essa aqui uma desvantagem dela é que ela comia muita energia. A Flash ROM não. A ROM, ela é não volátil. A gente explicou isso. A RAM, não sei nem o que é isso. Nunca ouvi nem falar esse termo. Mas por questão para eliminação a gente vai eliminando. CMOS, eu falei isso aqui. Eu falei que essa memória RAM, ela é volátil também, tá? Aqui poderia dar uma dúvida, né? Mas é um tipo de memória. Aqui é um pequeno fragmento, ó. A diferença está aqui, ó. Aqui é um pequeno fragmento da memória RAM. Ele quer o tipo de memória volátil. É um pequeno fragmento da memória RAM. Ou seja, ela é volátil. Eu falei até o exemplo lá que eu falei do relógio, né? Falei do relógio. Só desculpa aí, tá? Que eu tô chupando limão aqui para ver se diminui essa minha tosse, tá? Eu falei que ela é volátil. E é RAM, exemplo que eu dei até foi a bateria, né, o relógio por que o relógio quando você desliga o seu computador, o relógio não atrasa, né? Cada essa memóriazinha aí, tá? Tá CMOS. Vamos nós. Dentre as opções abaixo, a única que não representa o tipo de memória volátil. É o seguinte, galera. Presta atenção ao comando da questão. O que ela te quer. O que ela quer de ti. Não representa o tipo de memória volátil. Vamos fazer o seguinte, vamos para as que são voláteis. Ó. O que tiver RAM é volátil. Tá certo? Ó. DRAM volátil. SRAM volátil. DDR-RAM, que é um RAM, que é a DDR1, DDR2, eu falei isso aí. E a cache também é RAM. Aí é questão de eliminação, ó. A ROM é não volátil, tá? Não tenho que perder tempo aqui. Considere os dispositivos de um computador, assinale a opção correta. Alternativa A. USB, Universal Serial Bus, a gente falou dele, que usa a tecnologia Plug and Play, não é isso? Connect Use, permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o computador. Correto, né? Você enfiar um pendrive na sua USB, na sua entrada USB, vai precisar desligar o computador? Nada a ver. Vamos lá, correta a questão. Desfragmentador de disco é usado para analisar a existência de vírus. Não, nada a ver. Desfragmentador, nada a ver com vírus. Desfragmentador serve para deixar seus arquivos organizados, galera, no HD para aumentar a velocidade de leitura. Só isso. Tem nada a ver com vírus. Alternativa C, pendrive. É um dispositivo portátil de armazenamento constituído por uma memória RAM. Sim. Eu falei para vocês que ele usava tecnologia Flash RAM. Lembra que eu falei? Flash RAM, que foi a evolução, né? Foi evoluindo. Tivemos a ROM, a PROM, a EPROM, a EEPROM. Aí tivemos a Flash RAM, né? Corretíssima a questão. Então ficaria verdade, falso e verdade, né? Não tem item, né? Não sei se foi algum erro aqui que eu fiz. Questão assim, eu gosto que mede conhecimento, né? Questão grande, que
puxa bastante o candidato. Vamos lá, questão 10, ESAF. Analisa as seguintes afirmações relacionadas aos conceitos básicos de software, hardware, software e sistema operacional Windows XP. Windows XP, né? Vamos lá. Universal Serial Bus, USB, é um barramento serial universal. Beleza. É um barramento que dá suporte à instalação Plug and Play. Aqui, ó. Conecte, use. Usando o USB, pode se conectar e desconectar dispositivos sem desligar ou reiniciar o computador. É possível usar uma única porta USB para conectar vários dispositivos periféricos. Correto. Questão certíssima, não tem nem o que discutir nessa questão aí. Vamos para item 2. Um driver. Olha, eu falei esse negócio de drive para driver. Presta atenção. Se fosse só drive, parte física, driver, parte lógica. Eu falei isso, tá? Um driver de dispositivo é um programa que permite que um dispositivo com uma placa de rede se comunique com o sistema operacional. Para os dispositivos ativados no sistema operacional, os drivers dos dispositivos são carregados automaticamente quando o computador é inicializado. Lógico, né, pessoal? Vamos ler de novo aí, que minha leitura foi péssima. Perdão que eu estou tossindo, vamos lá. Um driver de dispositivo é um programa que permite que um dispositivo, como uma placa de rede, se comunique com o sistema operacional. Para os dispositivos ativados no sistema operacional, os drivers de dispositivos são carregados automaticamente quando o computador é inicializado. Vamos lá. Quando um técnico formata teu computador, não apaga-se todos os drivers. Exemplo, placa de rede que ele deu aqui. Por que serve a placa de rede? Para te jogar na internet, né? É um driver que se comunica com a internet, sendo bem claro, tá? Caso não tenha esse driver, não é possível você se conectar à internet. Tipo, tem um driver de som, tá aqui, ó. Caso não tivesse o driver de som, estaria um X aqui. Tem um driver de rede. Caso eu não tivesse o Wi-Fi, estivesse conectado, teria um X aqui, entendeu? O driver, ele serve para se comunicar com o hardware, com a máquina. Caso não tenha instalado, ele não vai prosseguir, não vai acessar a internet, não vai liberar o som. Igual eu falei, que eu dei o exemplo da driver de impressora, né? E só reforçando aqui, realmente, quando o computador é inicializado, são carregados automaticamente. O sistema operacional é inteligente. Certo? Vamos lá para a terceira. Ixi, grande essa questão, hein? Vamos lá. Então, 1 e 2 verdadeiros, né? Deixa eu colocar aqui. 1 e 2 verdadeiros, né? Vamos lá. A terceira. A memória em um computador é organizada em hierarquia. Falei isso. Registradores, cache, memória principal e memória secundária. Considerando-se o tempo de acesso de mais rápida para mais lenta. Sim. É ordenado como memória principal. Não. Memória principal não. Memória principal é a terceira. Primeiro é registradores, né? Tá errado aqui. Vamos pular. Já matou a questão. A mais rápida, a mais lenta, memória RAM é mais rápida. A mais rápida é os registradores, eu falei isso. A segunda mais rápida é a cache, eu expliquei isso. Não tem o que discutir aqui. Vamos pra... que tá errada, né? Deixa eu colocar um X aqui. Com relação à memória de acesso aleatório, Access Memory RAM. O termo aleatório significa que o processador, ao buscar um dado, deve varrer aleatoriamente todas as células de memória existentes no computador. Como é? Com relação à memória de acesso aleatório, Random Access Memory, RAM, né? O termo aleatório significa que o processador deve, ao buscar um dado, deve varrer aleatoriamente todas as células de memória existentes de um computador até encontrar o dado desejado. Não. Se ele fosse varrer todos os dados existentes no computador, ia demorar muito.
certo? Esse processo o computador ia ficar muito lento, não tem lógica, sabe? Não tem nexo essa questão. Então, por questão de eliminação, você consegue eliminar ela, entendeu? Então vamos aqui com a alternativa. Tem não, deixa eu ver. 1 e 2, né? Verdadeira. Aqui é 1 e 2. Alternativas é. Vamos lá. Só aqui, ó, a gente vai falar de barramentos, né? Que a gente viu, BIOS. Mas eu vou dar um pauzinho aqui que eu tomar um melzinho pra ver se eu melhor, tá? Valeu. Até daqui a pouco.